Sei vidas donde el brilho exterior oculta heridas profundas em el alma. Esta é a história de Jake. Um sombrio de 34 anos, exitoso, que ha escalado posições hasta liderar projetos milionários em las montanas de Colorado. Lejos de su tierra natal. Pero detrás de los logros e la calma aparente. Late coração dolido. Uma herida aberta que sangra cada vez que sua família lo reduz a simples cajero automático. Jake não eligiu alejar-se, sino que foi empujado al margem de sua própria família por mentiras. Favoritismos claros e la traição mais dolorosa, haber sido excluído de la boda de seu hermano menor, uma boda que ele, em silêncio, havia financiado, de los envios de dinheiro discretos a las lamadas semanales. Hasta la amarga revelação de ser borrado de los momentos mais importantes. Todo se acumulou para empujá-lo a limite emocional, regressar a casa. Enfrentar-los e decidir seguir adelante. Esta história no solo trata de dinheiro e enganos. Sino de la traição. El sacrifício no reconhecido e la liberação de las cadenas invisíveis que até bajo el nombre de família. Quem realmente sai ele perdendo quando se mesclam sangue e dinheiro hasta el borde de la ruptura. Pero antes de sumergir-nos em la tragédia actual, devemos regressar ao passado, los primeiros anos que sentaram las bases de todo. Conoceremos la infância de Jake e Mesa. E como desde pequenos la família mostrou favoritismos evidentes. Veremos momentos que marcarão la diferença. Recuerdos de logros ignorados. Celebrações incompletas e la semilla del ressentimento que cresceu em el alma de Jake. Acompanha-nos a descobrir os dias em que ninho luta por demonstrar-se valioso ante los ojos de quienes deveriam amar-lo mais. Solo para quedar relegado outra vez ao segundo plano. Preparando-nos para entender por que sombrio adulto e exitoso aún se siente tan solo dentro de sua própria família. Que opinas sobre a história de Jake? Se has vivido alguma vez uma situação similar de sentir-se excluído no valorado dentro de tua família? Cuéntanos tu experiência em los comentários. Si quieres, puedo ayudarte também a redactar las seguintes partes para mantener el ritmo narrativo e el engagement com tu público. Quieres que siga? Capítulo 1. La juventud e el origen de la desigualdade. Havia uma vez, no ten lejos de aqui, niño chamado Jake que cresceu em uma pequena cidade onde la quietud era solo uma ilusão. Aunque compartia el mismo techo e el mismo apelido que seu hermano Mesa. Desde pequeno el mundo de le sussurraba, aqui sei favoritos. Jake tinha el rostro manchado por el polvo del campo de beisebol. El olor de la hierba recién cortada e el deseo ardiente. Casi ingenuo, de ser visto e amado em igualdade. Pero el eco de cada triunfo suiu troféu polvoriento. Uma nota sobresaliente. Uma sonrisa tímida depois de uma apresentação exitosa se desvanecia rapidamente em casa bajo la sombra de Mesa. Mesa, el niño de los caprichos. El héroe de las cenas em família. El que recebia consuelo tras cada fracasso. E Jake, presenciando impotente como los gestos de carinho. Los abraços largos e las palavras de aliento rara vez se dirigiam hacia él. Infância de contrastes. En los cumpleaños, las velas se soplaban dos veces. Pero los regalos nunca tinham el mismo peso. Recuerdo aquele ano em que Jake deseaba desesperadamente uma bicicleta, seus padres. Apurados, le regalaram uma usada, mientras que Mason recibió a última consola de videojuegos solo porque havia tenido dia difícil. En las gradas del estadio escolar, sempre faltava rostro, sua madre. Ausente por acompanhar a Mason em partidos de futebol onde ele ni sequer jogava. E Jake, cada vez mais solo, encontrava refúgio em la amistad de Tara. La prima sincera, em las conversações roubadas com la abuela. E em las palavras de aliento de Mr. Grayson. El entrenador que veía mais allá de las estadísticas, Jake. Vales mais de lo que imaginas. La semilla del dolor. Pero el verdadeiro veneno no residia solo em el favoritismo.
Sino em el silêncio. Cada vez que Mason cometia um erro, era Jake quien recolhia os pedaços. Quien assumia a culpa e grego aprendia a engolir suas lágrimas. Aquele dia de la feria científica, Jake ganhou el primer premio. Pero seus padres não viniram. Estaban celebrando que Mason havia aprendido a nadar sem flotador. El dolor del triunfo no compartido se convirgiu em um companheiro silencioso, marcando cada rincão de seu crescimento. La sombra de Mason, amável e grego manipuladora, sempre acechava. El pequeno usava seu encanto para livrar-se de los castigos, deixando a Jake atrapado entre la admiração e grego la rábia. Incluso em seus ruegos, Jake era el secundário, el apoio, el escudeiro, nunca el protagonista de sua própria história. Los primeiros signos de ruptura. Em la adolescência, los contrastes se acentuaram. Jake sobresalia em matemáticas e grego deportes. Pero seus padres pasaban por alto seus logros com indiferencia. Tu hermano necessita mais ajuda. Tu eres fuerte. Solían decir. Las heridas invisíveis de sentir-se invisível e bandejando cicatrices. Tara, la prima, era el único testigo compassivo de suas confissões noturnas, porque nunca soy suficiente para elos. Ela lo abraçava, sabendo que essa pergunta quedaria sem resposta. La abuela, sabia e grego calada, le regalou diário, escribe-lo que los demais no querem escuchar. La verdade a veces no cabe uma conversação familiar. Notes después, Jake escrevia páginas inteiras, intentando entender em que momento a família deixou de ser sogar e grego se convirgiu em campo minado de comparações e grego expectativas rotas. Medo, rebeldia e grego primeiros passos de madurez. Qualquer intento de rebelar-se era castigado com el silêncio ou la burla. No Hagas Dramas, le decía su padre. Jake começou a forjar uma máscara, el chico calado que não pedia nada. Que aceitava qualquer tarefa. Que fingia que nada lhe dolia. Mason, em cambio, aproveitava cada oportunidade para lucir-se. Ignorando as vezes que Jake lhe cobria las espaldas em casa e grego em la escuela. Pero em essa frágua de injusticias, Jake começou a templar seu carácter. Aquela soledade foi, sem saberlo, el inicio de sua força. Aprendió a não depender del reconhecimento. A buscar-se a si mesmo mais allá del reflejo em los ojos de seu padre ou la sonrisa paternalista de sua madre. Quizás, sem essa infância desigual, Jake jamais habría tenido el empuje necessário para romper cadenas e grego buscar seu valor fora de las paredes grises de sua infância. El encuentro de dos destinos. Al cierre de esta primeira etapa. Dos caminhos se dibuja, Mason. El eterno preferido. Avança sem conhecer el peso de la duda, Jake. Marcado por la ausência e grego la resignação. Clava el primerito em el viaje hacia la independência. Pero apesar del dolor, em algum rincão de Jake aún brilhava silo de esperança, el deseo de ser reconhecido. La fantasia de que algum dia la balança se equilibraria. El destino, sin embargo, dia preparava pruebas muitas mais difíceis e grego crucis inesperados. Porque el sacrifício e grego las heridas invisíveis de la infância seriam el terreno fértil para futuros atos de amor, e grego de traição. Pronto avançaremos a la seguinte parte, como Jake deixou todo atrás e grego empreendió sua nueva vida em Colorado. Disposto a superar aquilo que la niñez le negou. E grego a descobrir el verdadeiro preço del sacrifício no reconhecido. Estás listo para conhecer el seguinte giro em su viaje? Capítulo 2. El sacrifício sem reconhecimento e grego la vida em Colorado. El rugido del avião quando se alejava de Ohio foi uma mescla amarga de liberação e grego perdida. Jake mirava por la ventanilla, vendo como os paisajes familiares se hacia pequenos e grego lejanos. Perguntando-se se deixar atrás todo era realmente ato de valentia ou uma huida desesperada. Colorado, com suas promessas de aire fresco e grego nuevos comienzos. Lo esperava frio e grego silencioso. Como uma página em branco aún sem cicatrices. Novo comienzo em soledade. Instalar-se em lugar desconhecido não foi fácil.
Jake sentia o peso de cada sacrifício com uma lucidez que quase doía. Cada manhã se despertava baixo el techo de um apartamento modesto, luchando contra a tentação de marcar el número de seus padres. Solo para recordar que, del outro lado, luz esperavam vozes distantes, interessadas solo por la próxima transferência de dinheiro ou por los logros de Mason. Las noites em Colorado eram largas e grego-frias. Jake aprendió a conviver com seu próprio reflexo. A cenar solo. A ver desde la ventana la vida ajena em pequenos destellos de luz cálida em los apartamentos vecinos. Em el trabalho, sua ética e grego talento lo hicieron destacar rapidamente. Pero ni el reconhecimento profissional anaba el abismo interno dejado por uma família ausente. El deber silencioso. Apesar de todo, Jake não deixava de cumprir com esse papel de suporte silencioso. Cada mês, enviava uma parte de seu sueldo a Ohio, dinheiro para supostos gastos familiares. Ayudas. Caprichos de Mason. Nadie le agradecia. Los mensajes de sua madre legaban pontuales. Frios e grego concretos. Quando la amava, las conversaciones giraban sempre em torno a lo útil que podia ser. Puedes ayudar-nos com esto? Sabes como arreglar aquilo? Jake se convertia em uma ferramenta. Não em um cirro. Em esse entorno hostil. Surgiu Amy, colega de la empresa. Ela foi a primeira a intuir el agotamento emocional detrás del rostro sereno de Jake. La invitou a tomar café. A caminhar entre la nieve después del trabalho. A compartilhar silêncios cômodos. Amy nos hacía perguntas diretas. Solo oferecia companhia e grego. A vezes. Frases que se quedavam flotando largo tempo, no bienes que levar el peso de todos. Jake, sin embargo, aún não sabia como soltar. Rupturas invisíveis. Durante el primer inverno em Colorado, Jake tentou volver a casa por Navidad. Lo recibió ambiente frio. Com Mason mostrando-se distante. Los padres apenas dissimulando que la alegria não estava em verlo regressado. Sino elos regalos que traía bajo el braço. Aquela noite, sentado junto a la chimenea encendida solo para dissimular. Escuchou desde el pasillo a sua madre presumir ante uma vetina como Mason era el orgulho familiar. Jake sentiu el pecho apertado. La boca seca. Beijou a cabeça e grego subiu a subir a habitação. Entendiendo por fim que incluso sua presença era invisível. Em el toller de Mason. Outro golpe. La deuda seguia a nome de Jake. Pero los éxitos em redes sociais eram solo de Mason. Que posava junto a coches de luxo e grego presumia de haver-se forjado solo. Em intento de conversação baixo, Jake perguntou discretamente por los pagos atrasados. Mason evitou el tema. Cambiou de conversação. Lo culpou de falta de fé. Mais tarde, Amy, que escuchou a história, lhe perguntou se realmente creia que todo podia cambiar com solo sacrificar-se. Jake não supo que responder. El precário equilíbrio. Apesar de las decepções, Jake seguia aferrando-se a sentido de responsabilidade que dia solo lhe hacía dano. Talvez mañana lo reconozca. Se repetia em sua soledade. Mientras sua vida em Colorado solo se lanava de rotinas e grego promessas incumplidas. La diferencia, sin embargo, era que el dolor empezava a transformar-se em outra coisa. Amy se volvió essa presença constante que lo animava a mirar-se com outros olhos. Tara, la prima aún le escrevia desde Ohio, recordando-lhe quem era antes de acostumbrar-se a vivir solo para os demais. Esas pequenas luzes, junto à la visión grandiosa de las montanas al amanecer, começaram a sembrar em Jake uma ideia peligrosa. Pero liberadora, talvez. El verdadeiro valor não estava em ser indispensável, sino em ser autêntico e grego livre. Assim termina este capítulo, marcado por la soledade, los sacrifícios que nadie reconhecia e grego el lento e inevitável despertar de Jake. Nada seria igual, porque pronto. La verdade e grego la traição sacarían a la luz todas las sombras del passado. Prepare-te para vivir el estalido que romperá todos os silêncios. Capítulo 3. La decepção del apoio fraternal.
El sueño de Mason de montar $1 de coches fue. Para Jake, uma nueva oportunidade, quizá a última, para sentir-se verdadeiramente parte de sua família. El hermano mayor se viu de novo em El rol de Salvador, es apoio silencioso. Invisible. Que se entrega em cuerpo e grego alma mientras espera. Que se sussurro, de gratitude. La escena inicial aún quemaba em la memoria de Jake. Mason, com essa mescla de entusiasmo e inconsciência. Descrevia negócio brilhante e grego leno de potencial. Jake nunca deu o D ao acento agudo, te ayudaré. Respondió, ahogando em el fondo qualquer sospecha de que seu gesto seria olvidado. Confirmar el préstamo. Entregar seus ahorros. Posponer seus próprios sueños. Todo isso lo considerou ato de fé. Uma semilla de esperança para reconstruir os laços de la infância. Pero os meses se converterão em anos e grego la realidade le passou la fatura. No solo el peso econômico se hizo insuportável. Sino la indiferença cotidiana de Mason. Que vivia entre promessas vacias. Escusas encantadoras e grego pequenos ningúnios. Jake, agotado, vigilava cada quota bancária com el estômago encogido. Perguntando-se se algum vez veria algo de vuelto. Que fuese uma pisca de reconhecimento. El conflicto, sin embargo, era mais profundo, ya no era solo el dinheiro. Sino la constante sensação de ser prescindível, el invisible imprescindível. El hermano que resuelve pero nunca aparece en la foto. Em uma fria tarde, ambos se sentaram em parque para uma charla definitiva. Jake, com voz contenida, tratou de se hablar de responsabilidades, de contas impagadas, de la presión constante. Mason, esquivo, respondió casi sin mirarlo. Relájate, hermano. Ya sabes como es esto. Las cosas saldrán bien. No hace falta que te pongas tan dramático. Cada frase trivial, cada evasión, era uma herida. Em el fondo, Jake sentia que a distância entre eles ya no era física, sino emocional, infranqueável. Essa noite, de vuelta em Colorado, Jake compartilhou seu desânimo com Amy, sua confidente, a la que pouco a pouco havia deixado asomar-se a essas zonas oscuras de seu coração. Siento que só passo arrebatado a trem que nunca chega a destino, le confessou. Estou cansado de remar solo por sueño que ni siquiera es mío. Amy lo escutava em silêncio. E grego, a seu modo cálido pero directo, le entregou uma verdade difícil. A veces hay que escoger entre salvar a los demás e grego salvar-te a ti mesmo. Quão mais vas a sangrar por alguém que ni siquiera nota tus heridas. Mientras tanto, la herida crescia al ver como Mason publicava online seu supuesto éxito, fotos de clientes famosos. Frases de superação personal. Histórias donde ele brilhava como empreendedor hecho a si mesmo. Era doble golpe para Jake, perder no solo dinheiro. Sino identidade. Mientras que en menos lo merecia se apropriava del relato de luxa e grego triunfo. La família, por seu lado, mantinha a mesma melodia de sempre, mas sem esse especial. Tu eres fuerte, Jake. Nos enorgulece tu independência. Palavras que dia solo serviam para alimentar el ressentimento e grego la soledade. Em encontro familiar tenso, Jake volvió a sacar el tema del préstamo. Esperando, que fuera rechazo abierto. Pero Mason, mais frio que nunca, zanjou. No necessito tu ayuda. Jake, nunca la necessite. Si quieres, deja de pagar. Eso fue el clavo final. Jake compreendió, em esse instante, que la lealtade no siempre construye puentes, a veces. Solo te ata una isla a la deriva. La decepción con su hermano fue su última lección de madurez. Fue aí donde comenzó, sin saberlo, a romper lazos. El amor ciego dejó paso a una lucidez amarga, no todas las heridas sanam por si mesmas. E grego no todos os sacrifícios merecem repetir-se. Lo que Jake aún ignorava era que el verdadeiro estalido. La verdade amarga e grego la ruptura irremediable. Estava a ponto de legar. La próxima reunião familiar não seria solo incômoda, expondria anos de mentiras.
Doblesses e grego silêncios. Porque quando la verdade sai ela la luz. Ningum vínculo, por sagrado que se, queda intacto. Em la seguinte parte, serás testigo del estalido em la gran boda, la escena que lo cambiará todo. Estás preparado para la verdade? Capítulo 4. El estalido, el descobrimento e grego la traição pública. Era uma manhã cálida de verano. Pero el aire pesava em el pecho de Jake como se advirtiera la tormenta que se avecinava. Todo começou com la notificação de post em redes sociais, uma foto de la boda de Mason. Primos sonrientes e grego pai de foto festivo. El estômago de Jake se encogiu. La vieja herida latiendo de nuevo, no havia sido invitado. Havia sido borrado. Em el hotel. Com el móvel temblando em su mano. Jake lamou a su madre. La voz de ela, demasiado ligeira, evitou el tema hasta que Jake la arrinconou com la verdade. Solo família cercana, los que estão presentes em la vida de Mason, sussurrou. Ignorando anos de apoio e grego sacrifício silencioso. La traição le atraviou de parte a parte. Pero foi também el clique definitivo, la certeza de que se enfrentava a la verdade agora. Seria cómplice de sua própria desaparição. El viaje de regresso, ansiedade e grego decisão. Jake tomou el primer vuelo ao Ohio. El trajeto le pareció interminável. Plagado de imagens de sua infância, de la ingenuidade de crer que algum vez seria visto e grego querido igual que seu hermano. La soledade del asiento de avião. El reflejo de si mesmo em la ventanilla, se perguntou quantas vezes mais tendria que romper-se para recomeçar. Decidiu que essa seria a última. Al alegar, apenas pudo mirar a seus padres a los ojos. El reencontro foi frio, forzado. Cada palavra recordatorio de la brecha inabarcável. Las excusas de sua madre, necessitávamos contribuir ao prestígio de la boda, tus ahorros serviram para la família, foram espinas. Su padre, inflexível, eligiu ignorar el dolor de Jake. Taxando-o de exagerado, de sensible. Nada havia cambiado. El escândalo em la boda, quando la verdade ya no puede silenciar-se. Jake legou ao lugar del evento com el coração desbocado. Lo frenaram en la entrada, no estava en la lista. Exigiu que la marã a Mason. La escena frente al salão era el resumen de anos de indiferencia, su madre suplicando que no arruinada. Su padre apartando la mirada. Mason sumido em uma mescla de rabia e grego pânico. Pero Jake Diano era el hermano sumiso. Traspassou la entrada. Cruzou as miradas atônitas de los invitados e grego se plantou ante eles e grego sua família. El silencio caiu como velo. Só é Jake. El hermano del novio. El que aparece em las fotos borradas. El mesmo que puso el dinheiro para este negócio familiar e grego para esta boda. Cada palavra era grito contenido. Reclamo de existência. Los invitados cochichaban. Los rostros se tensaban. Elise mirava a Mason. Desconcertada. El padre de Elise intervino com voz tensa. De que está hablando? Jake. Com temblor em la voz pero mirada firme. Los puso todo, los préstamos. Los pagos. La fachada de autossuperação que Mason havia edificado sobre las renúncias de outros. Mason lo interrompeu. Com los ojos enrojecidos por el miedo e grego la vergüenza. Caulet. Siempre hienes que arruinar-lo todo. Pero esta vez. Jake no retrocediu. El escândalo era total. Abuelas boquiabertas. Ninhos paralisados. Primos intercambiando miradas incômodas. Elise. Cruzando umbral invisível. Le perguntou diretamente a Mason se era certo. La resposta culpável foi suficiente. La boda. Em instante. Quedou suspendida em limbo sem retorno. El exílio familiar. La reacção posterior foi brutal. Mensagens hirientes colmaram el móvel de Jake. Acusações de egoísmo, de traidor, de haver avergonzado a sua família, uma família que jamás deu o acento agudo em usá-lo como sustém invisível. Tios que no hablaban com ele desde la escuela ahora le enviaban reproches. Una tia lo bloqueou sem dudar. Pero la prima Tara, fiel a sua infância compartida.
Le escreveu na nota breve, por fim alguém diz la verdade. Um dia entenderá. Jake se encerrou em el hotel essa noite. El silêncio pesado solo interrompido por el zumbido de seu móvel. Lloró. No solo de dolor. Sino também de alívio, la verdade o havia liberado. A costa de la última atadura. Lo que havia começado como el meio ato de traição de sua vida terminou sendo la chispa necessária para sua reconstrução. Essa noite. Mientras veía el horizonte desde la ventana del hotel. Jake supo que el dolor solo es insuportável si sigues aferrado a quienes no te quieren levantar. Porque a veces, solo quando todo explota e grego se derrumba, se abre la possibilidade real de construir algo novo. Pronto, esse processo de reconstrução e grego sanação o levaria a descobrir que fora de la família podemos salar novos refúgios. E grego quizá, uma felicidade mais honesta. Listo para adentrar-te em la nueva vida de Jake. Donde la libertad y grego la autenticidad finalmente toma el lugar del sacrifício y grego el silencio. Capítulo 5. El rechazo y grego la reconstrucción personal. El eco de la humilhação pública en la boda aún retumbaba en la mente de Jake. Quando todo terminou y grego regresó al hotel. La noite le pareció más oscura de lo habitual. El móvel vibrava sin tregua, mensagens de familiares ofendidos. Acusações de egoísmo. Amenazas veladas de luz que jamás sentiram su dolor. Cada palavra, cada notificação, era recordatorio brutal de que, para sua família, sempre seria el vilano necessário para manter falso equilíbrio. Soledade e grego tormenta interior. Durante essas horas intermináveis, Jake experimentou silêncio rotundo. Uma soledade distinta. No solo por la ausência física de los suyos sino por la certeza de que nadie, salvo unos poucos, estava disposto a escuchar su verdade. Toda la família parecia bloco impenetrável. Alineado em la mesma melodia de reproche. Sus padres, incapazes de mirar suas próprias falas. Lo acusaban de haber destruído el futuro de todos, por arranque de orgulho. La noite se foi elenando de recuerdos e grego berros fantasmas. Jake, vencido por la confusão e grego el cansancio, se sentou junto a la ventana e grego escreveu na carta. No para enviá-la, sino para liberar lo que queimava por dentro. Las palavras brutaban solas. Nunca busquei ser superior, solo queria ser visto, querido, valorado que fues uma vez fora de los problemas familiares. Quizá exageré. Quizá no soy como ustedes esperaban. Pero este dolor, al fin, dia no me hará retroceder. La carta, guardada entre las páginas de su diario, fue el primer ato consciente de empezar a vivir para si mismo. El abrazo de Tara y grego la luz en la oscuridad. La única excepción a esa condena coletiva fue Tara. La prima que desde la infancia había sido testigo de la soledad de Jake. Se apresentou em el hotel. Sem julgar nem perguntar. Solo le ofereceu abraço fuerte. Silencioso. Em el que Jake por primeira vez em anos se permitiu olhar sem vergüenza. Nadie em essa família sabe lo que é perder-se a si mesmo por lealdade, le susurrotara. Dia, lo entenderá. Pero para ti, esse dia de ano tendrá importância. Essa conversação renovou na chispa de esperança. Antes de despedir-se, Tara le deixou uma nota. Quando seas livre. Recuerda quem eras antes de que te obligarão a romper-te. Novo refúgio, colorado e grego las nuevas alianças. De vuelta em Colorado, Jake sentiu vértigo distinto, el de quien ha caído al fondo e grego, por fim. Encuentra las fuerzas para levantar-se. Los dias seguintes foram de pasos pequenos e grego silenciosos. Pero firmes. La rotina laboral se convergiu. Pouco a pouco, em refúgio, colegas como Amy, que havia intuído por debaixo de la coraza la verdadeira história, ofereceram apoio genuíno. Tienes derecho a elegir tu família. Jake, a veces la sangre no manda, le dijo mientras compartiam café em la terraza de la oficina. Outros companheiros lo invitaram a atividades. Cenas. Passeios por las montanas. Jake, inicialmente reticente,
Empezó a aceptá-las. Redescubriu la risa franca. La possibilidade de compartir sem temor a ser usado ou relegado. La reconstrução desde la ruptura. Noti tras noti. Jake leía fragmentos de sua carta e grego escrevia nuevos pensamentos. Entendió que su dolor não era huida. Era uma forma de maduração. Por primeira vez, se permitió sonar de nuevo, buscar uma casa com vistas a las montanas. Estabelecer amistades autênticas. Incluso pensar em uma nueva relação. El trauma familiar ya no era uma cadena. Era el ponto de partida de uma existência mais livre. Honesta e grego serena. Entendió que não iba a receber desculpas ni reconhecimentos. Pero sí podia dar-se a si mesmo la paz que tanto anuró de niño. La herida persistia. Sí, pero la esperança era mais fuerte. Jake ya não necessitava pertencer a quienes jamás lo viram. Agora estava listo para abrir-se a los que supiram apreciá-lo. Pronto, llegará el momento de ver como Jake transforma ese renascer em novo comienzo, la sanación. La búsqueda de felicidade fuera del círculo tóxico. E grego la promesa de que ninguna traição puede arrebatar-lhe la oportunidade de encontrar-se a si mesmo. Te has sentido algum vez reconstruindo-te desde las cenizas? La próxima parte te mostrará que incluso del dolor mais profundo puede surgir la maior libertad. Capítulo 6. Novo comienzo. Sanação e grego futuro. El sol comenzaba a filtrar-se timidamente entre las montanas de Colorado. Pintando de dourado el horizonte quando Jake despertou. Sintiendo seus próprios latidos com uma claridade desconhecida. La noite anterior. Mientras el silencio lo envolvia. Compreendió que havia sobrevivido ao vendaval no sem cicatrices. Pero intacto em sua essência. Era realmente novo capítulo, ni limpio ni definitivo. Pero repleto de la preciosa promessa de lo possible. La fragilidade del primer passo. Los dias que seguiram no foram uma marcha triunfal. Sino el aprendizagem doloroso e grego sermoço de reconstruir-se. Jake avançava com cautela. Perguntando-se cada manhã se a calma era real. Se merecia a serenidade que lentamente começava a instalar-se. Hubo lágrimas em secreto. Ataques súbitos de nostalgia e grego noites em que a memória golpeava como rio desbordado. Sin embargo, entre esos remolinos, surgiram nuevas luzes, la risa inesperada em uma comida com colegas. Mensaje cálido de Tara. Uma charla bajo el cielo estrelado com Amy. Amy se volvió refúgio silencioso. No solo la acompanhante em escaladas ou em cafés improvisados. Sino la persona que lhe recordava que la felicidade não era prêmio para outros. Sino derecho propio. Una noite. Sentados juntos viendo como la luna tinha de plata las cumbres. Amy le susurró. El passado puede dejar cicatrices. Pero no dita el mapa de tu futuro. Ese fue el mantra secreto de Jake. Redescobrindo el valor propio. Em la soledade escogida. Jake recuperou dicha e grego curiosidade. Empezou a mirar seu reflexo com menos dureza, las vozes de la infância. Antes omnipresentes e grego cargadas de júcio. Se foram apagando pouco a pouco. Encontrou inspiração de novo em la engenharia. Diano como refúgio del dolor. Sino como espaço de criação. Los logros deixaram de ser moneda de câmbio para el afecto ausente. E grego passaram a alimentar sua autoestima e grego sentido de propósito. La lamada de su jefe. Confiando la direção de projeto em Seattle. Foi muito mais que uma oferta profissional, era uma afirmação de sua valia. Boleto tangível hacia futuro brilhante. Jake aceptou el reto. Disposto a saltar ao vazio de sua própria vida. Novos vínculos. Novas oportunidades. La vida social de Jake empezou a tomar colores inéditos. Amy, atenta e grego generosa, lo integrou em seu círculo de amigos, caminatas por senderos nevados. Cenas compartidas. Pequenas aventuras de montanha donde la amistad se tegia sem júcios ni cargas del passado. Entre estas caras novas apareció Lucas. Engenheiro recém-legado que também luchava com el isolamento familiar.
Compartir experiências dolorosas e gregos sueños de redenção los convirgió em aliados inesperados. Jake descobriu que o dolor compartido podia convertir-se em semilla de empatia e grego esperança. Incluso se permitiu sonreír ante a possibilidade remota pero real de novo amor. Quando Amy, durante uma excursão, tomou su mano com ternura silenciosa, mostrando que a confiança e grego a intimidade podem renascer desde a honestidade. El preço de la libertad. Por cada avance, surgia também el temor. El miedo a volver a confiar. El vértigo de abrir el coração e grego a arriesgar que se lo destrussem outra vez. Pero Jake compreendió, por fim, que el coragem não consiste em no temer, sino em caminhar pés al miedo. Em cada página de su diário donde plasmou dolor e grego anhelo, Jake agora encontra testemunho de resiliência, recordatório de que incluso a pior tormenta pode contener el germen de renascer. El horizonte está aberto. Uma tarde, desde a ventana de su novo apartamento, Jake contemplou as montanhas e grego compreendió que a sanação não era a ausência total de cicatrices, sino a decisão consciente de abraçá-las como parte del viaje. El amor, descobriu, empieza por uno mesmo, aprender a priorizar el bienestar propio e grego elegir a quienes lo acompanham por sangre, sino por verdade e grego reciprocidade. La história de Jake não é solo uma série de pérdidas, sino el relato de autêntico renascimento. Su futuro, agora, é lienzo em blanco listo para ser pintado com seus próprios colores. Sem medo, sem cadenas, com el coração aberto a novas histórias, novas personas, novas oportunidades. Este novo comienzo é, quizás, su maior vitória. La prueba de que nadie por profundas que são las heridas pierde jamás la capacidade de reconstruir-se, de elegir su vida e grego encontrar beleza después de la tormenta. Tu também has sentido algum vez el vértigo de empezar de nuevo? Déjalo en los comentarios e grego acompanha a Jake mientras sus alas se estendem hacia el horizonte inexplorado, porque toda sanação é, en el fondo, el primer gran paso hacia la libertad. Muitas gracias por dedicar tu tiempo a ver este vídeo. Se te ha gostado a história e grego quieres apoiar el canal, não olvides darle like, compartilhe com tus amigos e grego subscriber para não perder-te nuestros próximos contenidos. Tua opinião é muito importante para nosotros. Assim que por favor deixa-nos tus comentários e grego sugerencias para que podamos melhorar e grego crescer juntos. Gracias por ser parte desta comunidade.